Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 32º podcast do canal Fla de Ódio, Papo de Torcedor. Aquela conversa de sempre, você que está aí chegando agora, se inscreva no canal e dê o seu like. E você que já é membro, se gostar do conteúdo, dê o seu like também. Hoje, na verdade, é um dia bastante triste para qualquer flamenguista. Aliás, tem sido assim nos últimos tempos, né? E normalmente a gente iria comentar o jogo do Flamengo no último sábado, Fla-Flu, né? Em que nós tomamos um show de bola do Fluminense. Mas não faz sentido nenhum comentar o jogo, né? Porque o jogo está absolutamente abduzido por coisas maiores, né? Que é a péssima gestão que o Flamengo está tendo hoje e também os problemas, sérios problemas políticos. Hoje, para debater aqui, também tivemos uma série de problemas com nossos debatedores. Só estou eu aqui de Cami na Geórgia e está o meu amigo Tiago contribuindo aí do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: não preparei nada, normalmente eu preparo um conteúdo para falar com vocês, mas hoje eu vou falar de coração. Essa situação do Flamengo ela já vem há algum tempo, vocês sabem disso, né? A partir daquele grande momento de 2019, parece que todo mundo está dormindo nos louros da vitória e saindo, né, a figura do JJ com a grande sacanagem, porque ele renovou o contrato. E, a partir daí, a coisa foi degringolando de uma forma dramática. Lembre-se recentemente da situação do departamento médico, que nada foi feito até agora, em que o Pedro foi buscar um médico externo, jogou bola, jogou uma partida, sei lá, 15, 20 minutos com o joelho quebrado e foi buscar um médico externo para fazer cirurgia. Ou seja, todo esse sucesso que aconteceu foi extremo. Aliás, o sucesso é emburrecedor, né? O insucesso é interessante quando você se determina para entender o que aconteceu e superar e melhorar. Mas o sucesso que o Flamengo teve, toda aquela situação, um técnico revolucionou o futebol brasileiro, etc., sul-americano talvez, isso foi muito ruim. A percepção da nossa diretoria foi ficar nos louros da vitória. E aí veio tendo problema, nada foi sendo feito. Chegou nesse caos que nós temos aqui hoje, né? Nós temos um presidente que agora desistiu de ser presidente do Conselho da Petrobras, mas que não está fazendo absolutamente nada. A gente já dizia lá atrás, o Landim tem que matar no peito, tem que substituir essa estrutura de futebol que não está funcionando. O Blas não está mais funcionando. Essa última viagem dele para a Europa com o diretor de futebol foi fazer o quê? Foi fazer o quê? Foi comprar o Andréas, que não comprou? E enquanto do Brasil estava se comprando lá o zagueiro que veio, o Bruno, que veio lá de São Paulo, depois, antes disso, comprou o Marinho, coisas assim. É um absurdo, e essa ligação com esses dois donos, entre aspas, de jogadores de futebol, só compra indicado por eles, é uma situação muito complicada, entendeu? E está indo a rodo, os outros times foram se organizando, aí o Palmeiras, que deu um show, mostrou como é que se faz, né? Tomou de 3-1 do Corinthians e agora meteu 4-0, mostrando que tem vergonha, tem estrutura, tem gestão, né? Que aquela presidente que assumiu lá, dono da Crefisa, está fazendo um trabalho muito bom, né? Renovou lá com o Abel e deu suporte, eliminou as panelas, vendeu alguns jogadores que não tinham mais condição, não estou dizendo que é panela, mas jogadores que já deram o que tinha que dar, entendeu? Então, não se aprendeu nada. Eu até cito, antes de passar para o Thiago, um exemplo que, entre aspas, ultrapassado Abel do Fluminense deu para a gente. Né? Aquele jogador o Ganso, né? O Ganso, porra, se deu mal aqui, foi para a Europa, se deu mal, era aquele cracão. Eu lembro que quando ele aconteceu com o Neymar, eu e muita gente achava que ele era melhor que o Neymar. E, de repente, onde o Neymar está, agora com problemas, mas o Ganso foi se acabando, teve uma cirurgia e tal. O que o Abel fez? Botou ele no banco, ele reclamou, ele chiou, ele reclamou, e agora, quando bota ele para jogar, ele se determinou, ele ficou chateado e tal. Ao invés de boicotar o técnico, ele reclamou, mas ele foi mostrar para o técnico, estou dando um exemplo pequeno, né, como é que reage um profissional. Então, eu estou muito preocupado com o Flamengo, né? O Thiago vai abordar, inclusive, ele até colocou hoje no nosso grupo de WhatsApp, o Flamengo foi para o Peru
Com o Spinel e com o Juan. O que o Juan faz no Flamengo? Foi com o Spinel e com o Juan. Nesse caos do cacete, o presidente não foi, né? O Landim não foi, e o Brian não foi. Os dois não foram. Estão fazendo o quê? Estão se reunindo aqui, lá na Gávea, ou sei lá, na Barra, para tomar decisões. Tem que ser uma reformulação total, começando pelo Braz, começando pelo Spino, uma nova estrutura de gestão. O que adianta trazer jogadores bons, como nós estamos contratando aí esse ano, se não tem uma gestão adequada? Então, eu estou muito preocupado, eu não estou acreditando, acho que não dá nem para avaliar o Paulo Souza, que, porra, se o cara... Eu acho que o estilo dele, a estratégia dele de formação de um clube, de um time, não me agrada com 3 zagueiros. Mas como é que eu vou jogar o cara se o nego não joga com ele? Tem um grupinho que não joga bola. Não, contigo eu não jogo. Entendeu? Então, assim, eu não vejo saída no fim do túnel, a não ser uma reestruturação total comandada pelo presidente, que foi eleito, tem 3 anos de mandato, né? Tem mais 2 anos e pouco, e que possivelmente só um milagre vai ter efeito nessa Libertadores, nesse Campeonato Brasileiro e nessa Copa do Brasil. Porque eu não vejo... E outra coisa, jogador tem que ser encostado, cara. Mas não pode botar, porque a legislação trabalhista não deixa. Senta com o cara, rescinde o contrato, paga uma multa, que é melhor pagar uma multa e tirar... Como é que eu posso conviver com alguém que está boicotando o técnico dentro do plantel e treinando com o plantel? Não pode, cara. Enfim, Thiago, vai você. Isso aí. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite aos inscritos no canal. Eu compartilho de muitas coisas que você falou. Assim, é realmente desanimador. A gente tinha falado em podcasts anteriores que o que mata o ser humano é a falta de esperança, né? E a gente está sem esperança nenhuma nesse momento. O que aconteceu em 2019, cada vez mais eu me convenço que foi um ano de exceção na história do Flamengo, pelo menos aí nos 40 anos aí, porque nós ganhamos tudo, ali os astros estavam alinhados, a gente conseguiu ter o ano que a gente teve, mas a partir dali, não sei se por conta do Flamengo ter passado muito tempo sem ganhar títulos importantes, como ele ganhou em 2019, né, principalmente a Libertadores, em um ano que ele ganhou a Libertadores juntamente com o Campeonato Brasileiro. Não sei se isso fez com que as pessoas tivessem seus egos inflados ali dentro do Flamengo e aí se tornou um grande conflito de vaidades internas ali dentro do clube, né? Você vê pela gestão que o Flamengo tem, sem dúvida nenhuma, o problema do Flamengo é estrutural, pela gestão que o Flamengo tem. As pessoas hoje gerem o Flamengo em função de seus interesses individuais, tendo em vista o Braz usar o Flamengo de trampolim para uma campanha e se tornar vereador, e agora o Landim abrindo mão, que eu soube que ele não abriu mão, ele soube, na verdade, que ele não seria nomeado, e por isso ele se antecipou e fez todo esse teatro através Ele de e o uma... presidente, né? Ele e o presidente da Petrobras estão sendo questionados por um comitê lá dele. Exatamente. E aí eu solto uma nota na madrugada, na calada da noite, assim como foi com a demissão do Rogério Ceni, como se ele tivesse abrindo mão do Conselho da Petrobras, o que não é verdade, né? Segundo informações aí, na verdade, ele já sabia que não seria nomeado, e aí ele soltou essa cartinha aí como se ele tivesse colocando o Flamengo acima dos interesses dele, e a gente sabe que não é isso. E eu acho que você tocou num ponto crucial, Paulo. Assim, eu já vinha me tornando um dos críticos do Paulo Souza, do trabalho dele, muito em função da gente não ter visto evolução nenhuma no trabalho. A gente chegou a ver uns 2 jogos muito bons do Flamengo, contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, e ali as pessoas até questionaram, mas o Botafogo depois perdeu da Portuguesa de 5, mas esse mesmo Botafogo deu um sufoco no Fluminense que ganhou a gente. Então, assim, não diminua aquela atuação do Flamengo em relação ao Botafogo, óbvio que eu pondero alguns pontos ali,
Mas foi uma atuação digna contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro, e dali a gente não conseguiu mais ter nenhuma atuação assim, que nos desse esperança, né? E aí estoura essa reportagem dizendo toda essa bagunça aí, revelando toda essa bagunça interna no clube. Então, eu realmente agora me vejo numa situação em que eu não consigo criticar o trabalho dele, uma vez que ele está sendo boicotado pelo grupo. Então, assim, como que você vai trabalhar, como é que você vai apresentar um resultado, uma performance, se você tem ali um grupo de 24, 25 jogadores que você tem uma panela que não compra ideia, não se dedica, não é comprometida. Então, assim, é fundamental se o Flamengo quiser ainda esse ano, eu acho, tá? Que ou faz a reestruturação ou vai ficar trocando de técnico eternamente. Acho que esse ano já foi. Acho que a gente não... Sinceramente, hoje eu não vejo o Flamengo entrando nos dois campeonatos principais, Campeonato Brasileiro e Libertadores, para brigar por título. Hoje eu não vejo. E se o Flamengo não afastar, pelo menos imediatamente, 3 jogadores, e aqui eu vou citar os nomes dos 3, que são os 2 Diegos e o René, os 2 Diegos, muito em função da influência que eles têm em cima de outros jogadores e também de jogadores da base que vem chegando, eles influenciam muito em relação a isso. E o René, simplesmente porque a gente não precisa do René. Então, e além de tudo, faz parte ali da panela. Então, esses 3 eu tiraria imediatamente. Se não dá para rescindir o contrato, vai treinar em horário separado, não vai ter contato com o grupo, mas esses caras eles têm que... Quer dizer, Thiago diz que legalmente não pode treinar em horário separado, tá? Mas já existe no orçamento, só contribuindo um pouquinho, não, já claro. existe no orçamento o salário dos caras, tá certo? O Sim. René, o Diego está... O goleiro, vamos ao goleiro. O goleiro ganha 800 mil reais por mês. Então, são 7 milhões e 200 até o final do ano. É o que ele vai ganhar. Okay? Isso já está colocado. Só que o que eu estou falando é antecipar o caixa. Não vai ter mais despesa, porque vai ter que pagar até o final do ano. E já veio o goleiro lá do Atlético Paranaense e o Neneca ficam lá. E aí chega René, vem cá. O René, o Diego, olha cá, eu te devo 7 milhões e 200. Está aqui, 7 milhões e 200, tchau, um abraço. Rescinde. Perfeito. Já que não pode botar para treinar separado, rescinde, porque não vai ter agregado de custo nenhum, só vai ter antecipação de caixa. Eu também acho. Entendeu? E assim, obviamente que não são só esses 3 os culpados. Eles são um dos principais, mas não são só esses 3. Eu acho que a maior culpa de todas, obviamente, vou bater nessa tecla novamente, é Marcos Braz e Bruno Spindel. Eu acho que esses 2 também têm que sair do Flamengo. Mas falando de jogador, falando de elenco, tirando esses 3 imediatamente, óbvio que não dá para a gente fazer a limpa de 6, 7 jogadores nesse momento, porque a gente vai ter perda técnica. Para dar exemplo. Para dar exemplo. Senão a gente vai ter uma perda técnica muito grande. Se a gente perde Everton Ribeiro, Arão, por mais que eles não estejam rendendo hoje, eles podem ser opção de banco hoje. Mas, assim, eu acho que esses outros, esses 3 saem imediatamente. Os demais têm que sair até o final do ano, conforme forem feitas as reposições. Então, chegou um volante novo, Arão, procura clube. Até porque eu acho que Arão, Everton Ribeiro, eventualmente um Felipe Luiz, eles acho que ainda têm um mercado. Acho que o Arão e o Everton Ribeiro, principalmente, na Arábia, você pode fazer um dinheiro. Agora, Diego Alves, René e Diego, eu acho que é um mercado muito restrito. Se for, vai para os Estados Unidos, e o Flamengo não vai ter um retorno financeiro. Então, já manda embora, já livra desse problema, porque não vai conseguir trabalhar. Não vai conseguir trabalhar. Amanhã a gente tem uma estreia na Libertadores, fora de casa, teoricamente contra um adversário mais fraco do grupo. Isso pode ser bom ou ruim, porque se não ganhar, mesmo que empate fora de casa, está empatando com o adversário mais fácil do grupo, e o cara está lá isolado. O cara simplesmente foi viajar com todo esse elenco rachado e se vira. Primeiro jogo dele numa Libertadores de América, não conhece a competição e largaram o cara assim, aos leões. Então, assim, tem muita coisa errada, mas eu acho que o principal hoje é afastar esses 3 jogadores. Você sabe qual é a percepção que eu tenho, Thiago, só para contribuir também?
Eu acho até que fizeram isso para ver se ele pede demissão. Também, Não é não. possível. Não é possível. Não é possível. Só o Spinel com ele e o Juan. Não é possível botar o cara sozinho nessa crise. Eu acho que podem ter, assim, eu acho que Spindle e o Braz, eles não fariam isso, porque, pelo que eu li na reportagem do Caê, o insucesso do Paulo Souza corrobora com o insucesso deles. Então, assim, ele já tem nas costas o fracasso do Domi, do Rogério Ceni e do Renato Gaúcho. Mais um fracasso, eles já estão com uma pressão que antes eles não tinham. Então, assim, anteriormente eles tinham umas costas quentes em relação ao Domi, ao Rogério Ceni, em função do time ter ganho alguns títulos. Agora já não tem mais. Então, assim, mais um fracasso corrobora contra eles. Então, assim, eu acho que eles não jogariam o cara na fogueira, não porque eles acreditam no sucesso do cara, mas porque eles pensam individualmente como eles sempre pensaram. Eu acho que os jogadores, sim, esses sim, estão fazendo um boicote, uma pressão para ver se o cara pede demissão. Eu acho, em relação ao Spinel e ao Braz, já está precificado. A cagada é tão grande. Porque, cara, sinceramente, ele pode ser campeão da Libertadores, cara, mas já está precificado. É muito ruim tudo que aconteceu e é um processo evolutivo negativo que a gente está acompanhando. Está todo mundo falando, porra, tu vai dar merda. Como eu falei, departamento médico e que não sei o quê, todo mundo manda. Aí eles fazem uma limpeza. Aí pega, olha só, aí tem um problema sério aqui. Vamos fazer o seguinte: manda embora a moça do café, entendeu? E o office boy que traz a correspondência. Porra, mandaram lá os técnicos do sub. Porra! Exatamente. E a coisa na cara deles, a coisa está na cara deles. Cara, tá pegando. Chegar nesse nível de um repórter do Globo saber o que está acontecendo nas entranhas. Todo mundo aí, YouTube, VVP, todo mundo está falando. Quer dizer, isso já é de conhecimento público, está precificado que não há mais condição do Braz e do Spinner, Juan, infelizmente. Essa patota toda tem que zarpar uns 3 ou 4 jogadores, como você falou, antecipando o salário dos caras, já que não pode estar mais preparado. E, porra, vamos começar de novo. E é um preço que a gente vai pagar esse ano, eu concordo com você. Eu não vejo como, entendeu? Você viu, eu te mandei, eu até pedi o Henrique para botar aquele lance, mas eu não vou fazer isso com o Flamengo. Meu amor pelo Flamengo é maior do que isso. Mas você viu aqueles 5 segundos lá entre o. Não consigo ver. Aqui a gente ficou na roda? Meu irmão, o João Gomes. Eu vi ao vivo, na verdade, eu fui no jogo. Pois assim, mas vê de novo, o João Gomes, doido, e vai correr para lá e correr para cá. Só tinha o João Gomes. Não consigo ver aquilo, cara. Assim, cara, mas o bicho, o João Gomes, a Arrascaeta correndo atrás, e mais um jogador que eu não sei quem é, se era o Andrés, eu não sei quem era o outro. Mas os caras só, sim, o Flamengo, aí vai pro... O gente fazia isso no outro dia. A gente fez isso contra o Botafogo e fez gol. Exatamente. É muita sacanagem. Então, exatamente. Ou seja, a gente jogava dessa forma. Se a gente hoje está correndo atrás da bola, é pura e simplesmente porque os jogadores estão boicotando o sistema tático. Tem pouca gente jogando. E assim, podem criticar, eu sempre falei, assim, as pessoas criticam, mas o Gabigol perde muito gol, não sei o que. Cara, o Gabigol, as críticas sempre são bem-vindas, sendo construtivas, mas o Gabigol, ele é sempre artilheiro, ou na maioria das vezes, artilheiro dos campeonatos. Ele é artilheiro do Carioca agora. Foi artilheiro do Carioca. Assim, ele é um cara dedicado. Para quem não sabe, ele voltou uma semana antes, foi o único jogador a voltar uma semana antes para treinar. Mas ele está pensando em seleção brasileira. Não importa. Não importa. Todos os jogadores, eles pensam individualmente também. Mas se o jogador pensa individualmente e nesse pensamento individual ele beneficia o clube, a gente tem que aplaudir. E ele é um cara dedicado, ele é um cara comprometido, ele é um cara incomodado, entendeu? Ele é totalmente diferente de um Everton Ribeiro, que eu, sinceramente, assim, eu não sei o que o Everton Ribeiro pensa, porque ele joga como se ele estivesse jogando uma pelada. Ele não joga uma final. O Felipe Luiz, em finais, ele é uma catástrofe. Todas as finais que ele jogou pelo Flamengo, ele jogou muito mal. Muito mal. Então, assim, para mim, ali, desse conjunto todo de jogadores que estão falando, eu ainda daria uma chance para o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique, dentro de um ambiente onde não seja um ambiente contaminado, eu acho que ele volta a render.
Gabigol, Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz poderia ser uma figura Parece que o Davi Luiz líder. é a liderança que tenta Ele poupar. tem, eu acho que ele tem que ser o novo líder desse novo momento do Flamengo ali de vestiário. Eu acho que ele tem esse perfil. Daria até uma nova chance para o Felipe Luiz, desde que ele seja banco, tá? Felipe Luiz hoje eu vejo como banco. Mas acho que é um cara que também, dentro de um ambiente onde não esteja contaminado, acho que é um cara que ainda pode contribuir. Agora, os demais, Pedro também daria uma chance, obviamente, Vitinho, acho que é um banco, Marinho, esses jogadores que chegaram agora. Agora, Everton Ribeiro, Arão, Diegos, René, Rodinei, Andréas, esses caras têm que sair do Flamengo. Esses caras têm que sair do Flamengo. O Flamengo tem que rejuvenescer o elenco, reoxigenar. Você falou aí do Palmeiras, eu passo te citar aqui o que o Palmeiras fez nesses últimos anos. O Palmeiras liberou Lucas Lima, liberou aquele Luiz Adriano, Felipe Melo, Fernando Praz. Eram todos jogadores velhos já e que tinham tido muitos deles, Luiz Adriano não, mas os demais, um sucesso no Palmeiras, foram campeões brasileiros. O William Bigode, entendeu? Então, o Palmeiras soube fazer isso. O Flamengo não. O Flamengo vive no ano de 2019 em 2022. E isso não vai bater, não vai dar liga. Ainda mais um cara que veio para fazer essa revolução. Ele não vai conseguir fazer se ele não afastar essas lideranças ruins. Concordo plenamente. E eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. Eu achei que ia ser uma... A gente até falou nisso no podcast, quando teve aquela crise do Pedro, que teve que operar, departamento médico, o Braz perdidão. Cara, o Braz depois daquele 2019, quem que ele trouxe? Trouxe aquele quarto zagueiro do Atlético Paranaense, coitado, que está mais Léo queimado Pereira. que o Léo Pereira. Trouxe o zagueiro do Santos, o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que também não deu certo. Michael. Cá entre nós dois, Michael foi uma sorte do cacete, que também não Michael, era. na verdade, cara, eu tenho minha opinião em relação ao Michael. Eu acho que o Michael jogou 6 meses no Flamengo muito bons. Foram 6 meses. Mas se você pegar aí, ele chegou aqui em 2020 no Flamengo. Ele foi jogar os últimos 6 meses de 2021. Então, assim, foi com o Renato. Então você vê, esses jogadores todos não deram liga, cara. O próprio Michael, nesses últimos 6 meses... O Flamengo gasta muito mal, o Braz tem que ser cobrado. Você citou aí a viagem para a Europa, ele passou 13 dias na Europa. Assim, se eu fosse repórter, assim, jornalista, a primeira coisa que eu ia perguntar na coletiva para o Braz é: quais foram os resultados da sua viagem de 13 dias para a Europa? Assim, não teve. Nem, você falou muito bem. Eles foram lá para fechar a compra do Andréas. Nem isso eles fecharam. Eles não compraram um goleiro, eles não compraram nenhum jogador. Eles falaram lá do Diego Rossi, que seria uma opção, que estava no Fenerbahçe, no Galatasaray. Aquele cara, o ponta esquerda do Grêmio, Cebolinha. Falaram no Marquezinho, que era o goleiro reserva do Porto. Não fecharam absolutamente nada, passaram 13 dias gastando dinheiro do Flamengo em hotéis caros, fazendo reuniões, restaurantes caros e não trouxeram nada de produtivo, nada, nem, olha, estreitamos relação com nada. Fizeram uma reunião com o Bertolucci e com o Kia Jorabichian. Sempre o Bertolucci e o Kia. Exatamente, que é aquele tipo de relação nebuloso, sempre nebulosa, né, a relação. E não trouxeram nada. Então, assim, não olham para o mercado sul-americano. O mercado sul-americano é cheio de talentos, entendeu? E a gente está aí, ó. Foi contratar um goleiro na Bacia das Almas, muito em função da pressão, porque o calendário ia fechar e não tinha opção. Pagaram 3,5 milhões de euros, ou 3 milhões de euros num goleiro de 31 anos, que, para mim, é um goleiro questionável, não é um goleiro que vai chegar e vai assumir a posição e vai... Eu espero que sim, vou torcer muito para isso, espero que amanhã ele já comece de titular e já comece agarrando muito. Mas, assim, pelo histórico dele, não é um goleiro que me enche os olhos. E é isso aí. Assim, o Braz, ele não entende de mercado, não sei o que o nosso SIM faz, que é o nosso serviço de inteligência de mercado faz. Então, assim, a perspectiva é muito ruim. Se a gente não mudar essas duas figuras do departamento de futebol,
e não afastar esses 3 jogadores que eu falei imediatamente, eu temo que o Paulo Souza não vai durar muito tempo. Mas aí que está o grande ponto, né? A troca do Paulo Souza tem que ser acompanhada dessa troca toda também, cara. Eu acho que tem só tirar o técnico e botar o Jesus, que seria a solução. Não, eu acho que assim, tem que dar pelo menos uma oportunidade do Paulo Souza trabalhar com um elenco que queira, que seja comprometido. Entendeu? Porque assim, eu já estava pronto, até sair essa reportagem, eu já estava pronto para puxar aqui um fora Paulo Souza. Eu Só também, que, cara, cara. Eu diante desse cenário, onde as pessoas não contribuem, onde as pessoas não querem, têm má vontade, como que eu vou puxar isso? Vai tudo por água abaixo. Assim, não tem como criticar o trabalho do cara se o grupo boicota ele, entendeu? Então, assim, profissionalismo é se tivesse esse? pelo menos uma oportunidade de mostrar o trabalho dele com um grupo comprometido. É. Pelo menos. Porque lembra que o Abel do Palmeiras também era criticado pra caramba, só joga na defesa, só joga na defesa, só joga no contra-ataque. E o cara foi evoluindo, as pessoas foram acreditando nele. E hoje, na minha opinião, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Para mim também, joga. Não é nem performance. só o melhor time do Brasil, é o time no qual o técnico tem a maior influência, tem o time na mão. Ele é o técnico que mais tem o time na mão no futebol brasileiro. E isso, assim, a gente conversou em podcasts anteriores, são pequenos detalhes que podem mudar a trajetória toda de um ano de um time, né? Quando eu falo que em 2019 o Flamengo se perdesse nos pênaltis, talvez a gente estivesse sem a Libertadores até hoje, e talvez a gente nem ganhasse aquele Campeonato Brasileiro, as pessoas às vezes ficam chateadas com isso, mas é uma verdade. Às vezes um lance muda a história, entendeu? Então, naquele jogo, a gente ganhou nos pênaltis, deu no que deu em 2019. Aí eu falo desse ano. A gente foi para os pênaltis com o Atlético Mineiro. É um campeonato que não vale nada? É um campeonato irrelevante? Até certo ponto é irrelevante essa Supercopa. Mas se a gente ganha com um técnico novo, em cima de um Atlético Mineiro, que hoje talvez seja a maior potência do futebol brasileiro, ou até aquele momento era, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, e não ganhou por detalhe, porque o Hulk bateu um pênalti na trave. Ou não ganhou, digo, não foi para a final. Se a gente ganha aquele jogo de um rival conhecido, com o técnico chegando, talvez o ambiente mudasse. Esses detalhezinhos mudam a história. E aí a gente não ganha, e para piorar, a gente perde um campeonato carioca, onde a gente praticamente tem a obrigação de ganhar com o pé nas costas, porque a gente é muito superior aos demais. Então, assim, com que mentalidade e com que moral, né, a gente entra nesses 2 principais campeonatos agora? Lá embaixo, e para completar, com um escândalo de má gestão, de bagunça dentro do clube. Só colocar um ponto aqui para a gente refletir um pouco sobre isso. Você é um profissional, eu sou um profissional, trabalhei a minha vida toda. O que leva um profissional que supostamente eu via no Diego Ribas, né, fazer uma sacanagem, o outro Diego, boicotar? Na verdade, ele está boicotando o Flamengo, né, que paga o salário do cara, paga regiamente, renovou até dezembro. Com que sentimento, se é isso verdade, tá? O Mauro César ele fala sobre isso. Ele fala que os jogadores eles estão manchando a idolatria que eles construíram dentro do Flamengo. Exatamente, cara. É uma história que eles construíram dentro do Flamengo, eles vão acabar destruindo isso, e uma história muito bonita que construíram assim. Talvez depois daquele time de 81 seja o time que mais deu alegrias ao Flamengo. Mas aí, respondendo a sua pergunta, eu também já me fiz essa pergunta, assim, o que leva um profissional a fazer isso? Porque, no final das contas, isso depõe contra ele próprio. Mas nós somos profissionais de empresas, nós somos profissionais de áreas administrativas, enfim. O jogador de futebol é uma categoria completamente diferente. O jogador de futebol brasileiro é mais diferente ainda. E o jogador do Flamengo é mais ainda, porque a vaidade ela é muito grande nesse ambiente. Ela é muito grande. Não só dos jogadores, você vê pelos dirigentes.
O Flamengo, ele não engrenou de 2019 para cá simplesmente por conta da vaidade. Então, assim, esses jogadores, eles pensam muito mais no que eles construíram ao longo do tempo. É só mais um técnico que vai cair, entendeu? Eu só vou derrubar mais um. Já derrubei 3, vai vir mais um. Amanhã depois, até chegar alguém que vai me colocar ali, eu vou fazer meu trabalho feijão com arroz ali, vou fazer o meu trabalho, vou ganhar um título aqui, outro ali, e vou continuar trabalhando, porque para eles é muito fácil não ser cobrado. É muito fácil você, num grupo de 25 pessoas, você demitir um do que você demitir 6, né? Que é o que o Paulo Souza está tentando fazer ali em termos de reformulação. Então, assim, o jogador de futebol, ele cria motim, ele boicota, ele racha vestiário, porque derrubar um é muito fácil. Você derrubar um técnico, acabou. A partir dali você vem outro profissional, é um mundo novo, ele vai ter que se adaptar, porque ele já entra com o recado de, se não se enquadrar com o grupo, vai cair igual o outro. Então, o jogador de futebol é uma raça completamente diferente de outros profissionais, entendeu? Então, eu acho que eles não pensam muito nisso, de, vai depor contra mim. Eu acho que agora sim, como isso veio à mídia, veio à tona, com detalhes, foi uma baita reportagem do Caê, com muitos detalhes. Eu acho que agora, assim, o que o Mauro César falou procede. Eles estão arriscados a colocarem em xeque toda a idolatria que eles construíram no Flamengo. Eu tive uma... No outro dia eu estava lendo uma reflexão aí do sociólogo, do pensador, aí, que ele dizia uma coisa interessante. A alegria que você tem quando acha uma nota de $100 é muito menor do que a tristeza que você tem quando perde uma nota de $100. O negativo tem a força que o positivo não tem neste momento. Então, na verdade, a perda, se eles realmente o Flamengo passar por esse processo todo, eles vão anular com grandeza tudo que eles fizeram pelo Flamengo. Porra, tu viu o cara lá, ganhamos do River Plate, mas tu viu o que os caras fizeram com o Flamengo depois? Entendeu? Pô, esse cara aí... E, assim, eu não acho que seria... Eu ainda creio, né? Talvez inocentemente, os caras não deviam fazer isso, cara. É um problema porra, cuspir no prato que comeu. O Flamengo investiu, botou, paga salário em dia, 9 anos que não atrasa, num ambiente que todo mundo atrasa salário. O Flamengo paga bem, paga no dia certo. O mês do Flamengo tem 30 dias. Porra, mas não tem cobrança. Mas não tem cobrança. Isso é errado. Falta competência, aí concordo. Começa tudo pela gestão. Tudo pela gestão. De cima para baixo. Senão não adianta nada, cara. Botar outro técnico agora, a solução vai ser o Jesus, porque os caras respeitam. Olha o que aconteceu com os Jesus no Benfica. Exatamente. O Benfica, ele perdeu o vestiário. Em campo para treinar, pô. A ponto dos caras não irem para campo para treinar. Então, assim. Exatamente. Eu gostaria que essa reportagem, de alguma maneira, acenda uma luz vermelha ali na Gávea, entendeu? E deem o respaldo para o treinador, pelo menos fazer a limpa de 3 jogadores principais ali. E que o Landim mude, porque parece que tem uma pressão do conselhinho, tá? Para que o Landim mude o departamento de futebol, e aí envolve Marcos Braz e Bruno Spindel. Já tem essa pressão, escreveram uma carta formal para ele. E isso é um outro ponto, assim, o Flamengo hoje, a oposição no Flamengo hoje, ela é muito fraca. Então, até nisso a gente perde. Os caras conseguiram blindar o clube de uma forma que eles governam do jeito que eles quiserem. Virou uma ditadura. Mais um malefício do sucesso de 2019. Exatamente, mais um malefício do sucesso de 2019. Então, assim, a única esperança é mudar a direção o departamento de futebol e afastar os jogadores, principalmente esses 3, e ao longo do ano, e afastando conforme forem feitas as reposições. Rezar para amanhã, esse jogo a gente conseguir encaixar, ver um certo comprometimento dos jogadores e a gente ganhar, porque o Sporting Cristal realmente é um clube muito fraco. Está em 7º lugar no Campeonato Peruano. O Campeonato Peruano é um campeonato que deve ser comparável ao Campeonato Carioca. Então, um time que está em 7º lugar no Campeonato Peruano é um campo bom de se jogar. É o estádio onde a seleção do Peru joga.
o Estádio Nacional. Então, assim, acho que sem muito esforço, não precisa ter muito esforço para a gente ganhar. E é muito importante a gente arrancar com os 3 pontos. Porque domingo já começa o Campeonato Brasileiro e a partir daí é jogo todo domingo e toda quarta, todo domingo e toda quarta. Então a gente tem que, pelo menos, readquirir a confiança. E a confiança só é readquirida com vitórias. É preciso de um milagre muito grande, né, cara? Com essa estrutura. Pois é. Esses caras estão todos lá, né? O time está todo lá. E sem Arrascaeta, né? Amanhã a gente joga sem Arrascaeta. O Isla do Arrascaeta se machucaram, acho que o cara já estava machucado quando veio. Já jogou machucado no sacrifício. Então, assim, acho que deve entrar Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta, fazendo a função dele. No mais, acho que o time vai ser. Ainda. Quem? O Vitinho está machucado ainda. O Vitinho está machucado também, perde mais uma opção de banco, mas eu acho que, assim, foi o que eu falei, não acho que não precisa muito. Não precisa muito. Se o Flamengo, sabe. E, Paulo, eu tive uma informação de um amigo meu, ele não é de dentro do Flamengo, tá? Mas ele tem uma relação muito próxima com jogadores. Relação, inclusive, tão próxima que ele frequenta eventos sociais dos jogadores. E ele me passou 2 informações. Uma lá atrás, antes de explodir tudo isso, o Flamengo ainda estava jogando relativamente aceitavelmente ali, né? Tinha tido o jogo com o Atlético, tinha tido o jogo com o Botafogo, e ele me falou que o Everton Ribeiro confidenciou para ele o seguinte: num evento que teve, o Paulo Souza, ele estava próximo ao Everton, conversando, e o Paulo Souza chegou e fez uma brincadeira com o Everton, assim, tocou assim na barriga dele e falou: boa noite, tal, fez uma brincadeira, assim, conversou com ele, aí o Everton cumprimentou ele. Quando o Paulo Souza saiu, o Everton Ribeiro falou para ele: esse cara tá acabando comigo, esse cara tá me fudendo, literalmente, foram essas as palavras, porque ele tá me botando para jogar em uma outra posição, ele tá acabando com o meu ano, ele tá complicando o meu ano na seleção, não sei o que lá, eu vou conversar com ele. Dias depois, surgiu a notícia de que ele iria ter uma conversa com o Paulo Souza em relação ao posicionamento dele no campo. E agora, na reportagem do CAE, reforçou isso, inclusive citando o nome do Everton Ribeiro como sendo um dos jogadores que foi conversar com o Paulo Souza em relação ao esquema tático dele, né? Se podia fazer uma variação ou não. E ele me falou também que... Aí eu, conversando com ele, eu falei: pô, o Marcos Braz estava lá e tal. Ele falou: cara, Marcos Braz é pessoa, assim, não grata no ambiente dos jogadores. Os caras odeiam o Marco Braz. Odeiam quando ele vai no vestiário e fica circulando lá nas vitórias, fumando charuto, fazendo vídeo para aparecer na Flá TV. Então, como que um cara desse é o elo entre os jogadores e a comissão técnica? Não vai ser nunca. Esse elo, ele não existe. Não existe. Entendeu? E a outra coisa que me falou foi eu indo para o jogo nesse sábado, na final, e no caminho ele falou assim: cara, os jogadores se fecharam, antes de sair a notícia, ele falou assim: os jogadores se fecharam e falaram que vão ganhar o Campeonato Carioca, que vão dar a vida para vão ganhar, assim, que vão dar a vida para ganhar um Campeonato Carioca, que eles vão jogar por eles, vão jogar para ganhar o campeonato, vão fazer de tudo para ganhar o campeonato. Mas te deu uma alegria naquele momento, te deu uma naquele alegria. Momento me deu uma esperança. Opa! Falei: porra, beleza, entrei cheio de esperança, né, no estádio. Mas eles falaram: eles vão jogar hoje, mas eles vão derrubar o cara. Ele falou: mas esse cara não fica. E esse foi o conteúdo da reunião dos jogadores pré-final do Campeonato Carioca. Nós vamos jogar tudo hoje, mas esse cara não fica. Então, assim, eu não sei se isso mudou, pelo menos dessa intenção deles, a partir do momento que explodiu essa reportagem e se tornou evidente, se tornou pública para todos os torcedores. Porque uma coisa é você fazer isso na surdina, ali, boicotar o cara para derrubar o cara. Mas a reportagem surgiu depois do jogo, né? Surgiu depois do jogo, então. Eles não jogaram porra nenhuma e boicotaram o cara. Mas assim, eu não acho que os caras, como tem sido dito aí, eu não acho que os caras entregaram o jogo. Eu acho que o Flamengo foi uma baderna mesmo. Eu acho que os caras tentaram, correram, se esforçaram, fizeram 1-0,
Só que o time realmente não encaixou, o time não jogou. Mas eu não acho que eles entregaram o jogo. Não acho. Não acho que os jogadores tenham. Porque ninguém chega numa final para você levantar um troféu, entrar na história do clube como primeira equipe a ser tetracampeã do Campeonato Carioca. Ninguém entra numa final para entregar um título. Ninguém. Mas eles falaram com essas palavras na reunião pré-jogo. Nós vamos entrar para ganhar, vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar a vida, vamos suar, mas esse cara não vai ficar no Flamengo. Então, assim, a minha esperança é que com a divulgação dessa reportagem, isso mude. Entendeu? Porque está tão evidente que se eles fizerem isso de maneira escancarada, isso pode voltar contra eles. É a minha única esperança. É a minha única esperança. Mas eu acho difícil, porque se não houver uma mudança de cima para baixo, como nós estamos dizendo, não vai. Eu acho que o Paulo Souza dança também. Porque, sabe, não. Chega uma hora que é muita coisa, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cleaning geral, começar de novo. Vai ter que pagar uma puta indenização, que ele tem contrato até dezembro de 2023. Eu acho que está arriscado até ele sair por conta própria do que ele ser demitido. Pode ser que essa estratégia de não ir dar força para o cara foi isso. Pô. Parece que o cara apresentou. Vocês querem que eu saia? Então, mas eu acho que aí que tá. Aí eu volto ao ponto que eu tinha dito. Eu acho que deixar o cara viajar sozinho, eu não acho que foi uma atitude pensada, pelo menos de Marcos Braz e Bruno Spindel. Porque isso, conforme eu falei, depõe contra eles. Isso daí, a própria reportagem traz isso também. O Paulo Souza dá resultado no Flamengo, de certa maneira, levanta a moral do Bruno Spindel e do Marcos Braz. Então, acho que eles não fariam isso. Não porque eles acreditam, mais uma vez, não porque eles não acreditam no trabalho de Paulo Souza, mas porque eles pensam individualmente. Eles acham que o sucesso do Paulo Souza é o sucesso deles também. E mais uma coisa que corrobora isso que eu estou falando. O Marcos Braz, quando ele trouxe o Domi, foi uma decisão dele. Ele bancou o Domi. Ele foi para lá, fez aquela série de entrevistas, aquele teatro todo na Europa, trouxe o Domi, que era assistente do Guardiola e tal, trouxe ele. E o que rolava nos corredores do Ninho do Urubu era justamente isso, que o Braz estava cansado do Flamengo ganhar os títulos de 2019 e tudo ser colocado na conta do Jesus. E que agora ele queria que isso que ele fosse reconhecido pelas conquistas do Flamengo. E aí mais ele uma vez o ego fudendo. Mais uma vez o ego. E aí ele traz o Domi, não acontece nada, depois ele vai colocando sempre os pés pelas mãos, com outros técnicos com decisões erradas. E por isso que eu acho que agora, assim, acho que está no limite. Assim, se o Paulo Souza não der certo, eu acho que a situação dele fica cada vez mais insustentável. Eu acho que já está precificado. Ele está precificado pela incompetência a partir de 2020. Por exemplo, tudo bem, você está falando engenheiro de obra feita. Porra, mas a multa rescisória do Jorge Jesus foi tão pequena que o cara foi embora tranquilo. Tinha que botar lá a multa rescisória, o cara deu certo. Pô, vamos te pagar o que você quer, mas tu vai botar uma multa aqui de 10 milhões de euros. Na verdade, assim, essa questão da multa, na época, era uma situação muito complicada de você negociar, porque foi uma exigência do Jesus. Ele pediu uma multa baixa, senão ele não renovaria. Então, assim, o que você faria naquele momento? O Jesus era o melhor técnico do Brasil. Era o cara que tinha um elenco na mão. Você tem que aceitar. Então, assim, eu não quero ser engenheiro de obra feita, tá? Mas que realmente... Ali você tinha que aceitar, mas, assim, a sacanagem ali, eu acho que foi do Jesus. Sem dúvida. A sacanagem ali, eu acho que foi do Jesus. Depois de renovar, renovou. Uma semana, um mês, sei lá. Bom, meu amigo, vamos rezar, né? Para quem acredita em oração, vamos rezar, porque não só pelo jogo de amanhã, mas por esse processo, e nem pelos jogos daqui a 1, 2, 3 semanas, vamos rezar por um processo de renovação absolutamente importante do Flamengo, de cima para baixo. Fica só o presidente porque ele foi eleito pelo povo. Mas a partir daí, amigo, tudo pode ser substituído.
e que o Flamengo tenha uma estrutura compatível com o plantel, porra. E com o nome que o Flamengo tem, com a estrutura financeira que o Flamengo tem. Não tem. Uma estrutura de gestão hoje é muito, muito, muito fraca. Não tem. A coisa está muito complicada. Tá bom. Você tem mais Flamengo alguma contribuição? Porque hoje quero agradecer a sua presença, porque esse bate-bola é sempre interessante. E Não. segunda-feira, então, a gente vai falar sobre. O Flamengo joga amanhã contra o Cristal e joga fim de semana contra quem? Atlético Goianiense. Sábado. Estreia fora de casa contra o Atlético Goianiense que foi o campeão goiano, foi campeão em cima do Goiás. É uma equipe chatinha de jogar, o Flamengo ano passado perdeu esse jogo, foi a última rodada do campeonato, perdeu lá. É um time muito físico, assim, um time com uma dedicação. E vai ser sábado ou domingo o jogo? Agora você me pegou. Eu não tenho essa informação. Mas sim, vai ser fim de semana. E quem é o técnico? Você sabe do Atlético Goianiense? Técnico do Atlético Goianiense também não sei. É o Jorginho, não, né? Não, era muito tempo atrás, mas já não é mais. Era o Barroca. Ah, não. O técnico do último brasileiro, eu não sei se ainda é ele, era aquele Marcelo Cabo. Certo. Que foi técnico do Vasco na Série B. Eu não sei se ainda é ele, teria que ver. Mas no Campeonato Brasileiro do ano passado era o Marcelo Cabo. Então, segunda-feira que vem a gente vai analisar o jogo de amanhã contra o Cristal e o jogo de sábado ou domingo contra o Atlético Goianiense e vamos ver. Se até o jogo lá... de amanhã, para mim, é o mais importante. Porque tem uma esperança, uma única esperança, é só colocar no final, porque a gente precisa um pouco de esperança, que o ser humano não vive sem esperança. É que essa permanência do Braz e do Landim no Brasil, no Brasil, né? Tenha sido exatamente para começar essa reestruturação geral, entendeu? Porque não faz sentido o cara não ter ido, entendeu? Não faz sentido o cara não ter ido. Bom, meu amigo, isso aí. Um grande abraço, um abraço aos membros, uma vez Flamengo, sempre Flamengo.